Pois é, Jesus se faz presente em nosso meio e Ele já falou comigo aqui hoje. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, que Cristo tem algo ainda a tratar conosco nesta noite em Sua palavra. Palavra esta que é uma palavra rema, a qual o Senhor nos dera na tarde de ontem, no coletivo Ao Caminho do Trabalho. Pois bem, esta palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o versículo de número 31. Atos 16, verso 31. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor Jesus. Atos, capítulo 16, versículo 31, que está escrito: E eles disseram: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua. Agora, para ficar mais bonito. E eles disseram: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Podei tomar assento em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 16, ela nos fala acerca de uma viagem do apóstolo Paulo e de seu companheiro de missão, o nosso amado irmão, aleluia, glórias a Deus, Silas. Ambos foram incumbidos pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, a irem a um determinado local. O projeto inicial de Paulo e Silas era ir para uma outra localidade. Eles tinham a intenção de passarem pelo planejamento em outro lugar. Porém, como nós vamos observar a partir do texto, no versículo 9 em diante, aonde no versículo 9 está escrito: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, que lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então de noite, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão. Isso está em Atos 16, verso 9. E ali ele foi orientado para ir à Macedônia. No versículo de número 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Observe que Paulo e Silas estiveram sensíveis, aleluia, ao querer de Deus, ao mandar de Deus. O crente, ele tem que estar sensível à voz de Deus, ao querer de Deus, ao mandar de Deus. A vontade, a intenção, o plano, o projeto era mas era fazer a obra de Deus, porém em um outro lugar. Mas Deus os direciona para o local aonde ele tinha algo para ser realizado, através das vidas de Paulo e Silas. Temos que ter esta sensibilidade à voz do Senhor e principalmente lembrarmos sempre de consultá-lo e perguntar a Ele se Ele nos autoriza, se Ele está de acordo e se devemos ir.
ainda que seja boa a intenção do nosso coração, mas Deus, ele tem que estar no negócio. Isto fica para que nós possamos tomar de exemplo. Então, automaticamente eles seguem a orientação e vão para a Macedônia. E navegam entre Troas, pelo caminho de Samodrácia, e no dia seguinte para Nápoles. No versículo 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Cidade de Filipos, primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia, e estiveram ali nesta cidade por alguns dias, obedecendo às ordens de Deus. Versículo 13, e no dia de sábado, saíamos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. Observe neste versículo 13, que Paulo e Silas, eles saíram para orar. E em um determinado lugar ali, onde eles foram orar, se encontravam algumas mulheres que se ajuntaram para ouvir a Paulo e Silas falar. Eu noto aqui, o texto está fazendo uma observação, que aquelas mulheres também foram buscar algo da parte de Deus. E automaticamente Deus os projeta para aquele lugar. E dentre aquelas mulheres que ali estavam, se encontrava uma mulher de nome Lídia, que era uma vendedora da cidade, ali de Tiatira, e que servia a Deus. Lídia estava no lugar certo e na hora certa. Nunca é desperdício de tempo você sair da sua casa para buscar a presença de Deus, para vir à casa de Deus. Alguém pegou? Nunca é desperdício de tempo, meus queridos. Lídia saiu da casa dela e foi para lá. Ela servia a Deus. E Deus tinha um negócio com ela ali, naquele lugar, naquele momento, naquele horário. Aleluia. Pode ser que Deus tenha algo contigo hoje aqui. Aleluia. Então abra o teu coração. Louvado seja Deus. Então, quando Paulo e Silas ali começaram a ministrar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vem nos informando, o texto vem nos dizendo que foi aberto o coração de Lídia. Aleluia, glória a Deus. É necessário abrir o coração quando estamos na casa de Deus, quando estamos na presença de Deus. Quando viemos buscar a Deus, temos que vir de coração aberto. Aleluia. Não perturbe o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Já diz a palavra do Senhor. Se você está aqui, deixe o coração estar também. Porque tem gente que está aqui, mas está com o coração lá fora. Infelizmente muitos são aqueles que nos dias de hoje vêm para a casa de Deus, mas não vêm com o coração aberto. Aleluia! E muitas das vezes saem dizendo que Deus não falou, que Deus não tratou, que Deus não se importa mais o que está acontecendo, mas é necessário abrir o coração para que Ele possa falar. Ele não fala com o coração que está trancado. Aleluia! Sufocado e preenchido e ocupado com tantas coisas. Com o que nós temos ocupado o nosso coração? Fica aí a pergunta. Com o que eu tenho ocupado o meu coração? Aleluia! Com o que tu tens ocupado o teu coração, igreja? Louvado seja Deus. Lídia abriu o coração e Paulo e Silas começaram a anunciar a palavra. E vemos no versículo de número 15,
e depois foi batizada ela e a sua casa, e nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e fiquem ali. E constrangeu muito a eles que fizessem isso. Observe que ela foi batizada. Ela servia a Deus, mas ela ainda não tinha tido a oportunidade de ser batizada. E naquele momento, Deus cumpriu esta maravilha na vida dela. Aleluia. Deus tem maravilha para cumprir na vida de pessoas aqui hoje. Aleluia. Então Lídia e sua casa ali foram batizados. Ela estava contente e feliz, e insistiu para que Paulo e Silas permanecessem ali, ficassem hospedados na casa dela. Aleluia, glória a Deus. Ela gostou tanto da presença de Deus na vida daquelas pessoas, que ela insistiu para que eles ficassem por perto. Aleluia, glória a Deus. Quando nós nos deparamos com pessoas que carregam de fato, verdadeiramente a presença de Deus em suas vidas, nós buscamos mantê-las por perto. Aleluia. Busque manter por perto de você quem tem a presença de Deus. Porém, aquele que não tem, você procura se afastar. E quando possível, levar a palavra de Deus para que aquela pessoa se desperte. Mas já diz a palavra do Senhor: não andarão dois juntos, se um não houver de acordo. Então, ande com quem tem a presença de Deus, caminhe com quem tem a presença de Deus, se aproxime de quem busca Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se você se aproximar de quem tem a presença de Deus, você tendo a presença de Deus, aleluia, ambos vão se fortalecer espiritualmente e vão poder fazer mais pela obra de Deus. Aleluia. Mas então eles ficaram ali na casa de Lídia. E aconteceu, versículo de número 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Observe, depois de ter ficado ali na casa de Lídia, atendido a insistência dela que ficassem hospedados ali, eles saíram no outro dia para ir orar. Eles tinham o bom hábito, o bom costume de ir orar, de ir buscar a Deus em oração. Irmãos, é necessário a manutenção deste bom costume de ir buscar a Deus em oração, da oração, aleluia, da busca da intimidade, da busca da comunhão constante com Deus, aleluia, de reservar tempo para estar com Deus. Reserve no seu dia tempo para você falar com Deus, aleluia, para conversar com o Senhor. Ele, aleluia, glórias a Deus, ama aos que o amam e os que de madrugada o buscam. Ou seja, se você busca a presença de Deus, Ele vai demonstrar por você ainda mais amor. Ele vai devolver a sua busca, a sua entrega, aleluia, o seu direcionamento de tempo para Ele em resposta. Ele nunca deixa ninguém de mão vazia. Quem vem à presença de Deus, buscar a presença de Deus, ele está de braços abertos esperando. Aleluia. Então, eles foram orar e encontraram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela.
e na mesma hora saiu. Observe que o texto sagrado vem nos revelar que Paulo e Silas, por vários dias, indo buscar a presença de Deus, ali em oração. E todos os dias aquela jovem ia atrás dizendo: estes homens são homens de Deus. Estes homens estão anunciando a palavra de Deus, eles são servos de Deus, eles são homens de Deus. E perseverava aquela mulher todos os dias indo atrás e dizendo: olha aí, ó, são servos de Deus, esses daí são servos de Deus mesmo, de verdade. Aleluia. Era uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual dava lucros a seus senhores. Homens se apoderavam daquela mulher como se fosse uma escrava, para colocá-la todos os dias ali, para que pudessem ganhar dinheiro, através das adivinhações que ela fazia, através de um espírito imundo que estava na vida dela. O diabo havia escravizado aquela jovem, o diabo havia oprimido aquela jovem, o diabo usava aquela jovem, e ela estava todos os dias ali, só que ela dava lucro para outros que se aproveitavam da situação. Aleluia, glórias a Deus. Que terrível. E aquela jovem, ao ver Paulo e Silas, todos os dias ela seguia e ia atrás dizendo: esses daí são servos de Deus, esses daí são homens de Deus, eles anunciam a palavra de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Isso já era uma estratégia de Satanás. Era o intento do diabo tirar o foco de Paulo e Silas, fazer com que eles se envaidecessem e dissesse: aí ó, tá vendo o diabo confessando que nós somos homens de Deus? Então vocês prestem atenção no que a gente fala agora, porque até o diabo aí está dizendo que nós somos servos de Deus, viu? Então vocês têm que fazer o que nós falamos. Não, automaticamente eles não se envaidecem, eles não caem no laço, eles não caem na armadilha do diabo. Ainda que parecia que aquela jovem estava falando algo de bom e de benéfico, eles rejeitam, porque perceberam e discerniram que era da parte do diabo. E automaticamente Paulo perturbou-se com aquela situação, ele não aceitou aquilo, aleluia, ele não permitiu que Satanás continuasse a falar, e mandou que aquele espírito imundo se calasse, e saísse daquela jovem, aleluia. Ah, meus irmãos, a importância da autoridade, a importância da oração, a importância de buscar a presença de Deus, a importância de estar cheio da presença de Deus, e isso só se conquista através da oração, não é com dinheiro, aleluia. Você não vai conquistar isso, aleluia, com bens materiais. Você busca e Deus te dá, Ele tem para dar, aleluia, mas é para aquele que se dedica na busca da intimidade e da comunhão com Ele, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem compromisso e tem negócio com crente neste lugar, mas manda dizer o Senhor que é necessário um despertamento na busca, na oração e na comunhão com Ele. Tem coisas que não ainda aconteceram, porque não há um processo de busca constante ao Senhor. Ele quer mais, Ele quer mais. Busque mais, dedique-se mais, ore mais, se entregue mais, e verás o que Deus fará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, observe que Paulo e Silas, ali diante daquela jovem, Paulo expulsa o espírito imundo da vida daquela jovem, e naquele momento aquela jovem ela é liberta.
Versículo 19: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, dos juízes. Agora os homens se perturbaram e disseram: acabou o nosso lucro, não vamos ganhar mais dinheiro com essa jovem agora. Dava tanto dinheiro para a gente. Eu creio que havia uma sociedade entre os homens ali, que eles ganhavam tanto e repartiam entre eles, e viviam através do sofrimento e da prisão e da escravidão daquela menina, daquela jovem. Aleluia. E esses homens se revoltam, porque viu que a menina não adivinhava mais nada. Aleluia. Ela estava liberta. Sabe por quê? Porque Deus enviou homens de Deus para a presença daquela menina. Quando ela teve um encontro com Paulo e Silas, Paulo perturbou-se e expulsando o demônio da vida daquela menina, na mesma hora o demônio teve que sair e ela ficou liberta. Aleluia, glórias a Deus. E agora ela não adivinhava mais nada, não dava mais lucro para os seus senhores. Então os homens disseram: vamos prender esses caras. Foram, prenderam Paulo e Silas, disseram: eles vieram aqui fazer bagunça, fazer baderna, estão anunciando a cultura que não é da nossa. Nós somos romanos, eles são judeus, eles estão vindo aqui com uma palavra, com uma conversa estranha, está dando prejuízo para a gente. Aleluia, eles estão perturbando aqui o ambiente. E os magistrados não quiseram nem ouvir a Paulo e Silas, automaticamente rasgaram as vestes de Paulo e Silas. Olha só, agora eles foram presos, foram levados à presença dos juízes. Chegando lá, eles não tiveram direito nem de resposta, tiveram suas roupas rasgadas. E automaticamente os juízes mandaram a prender Paulo e Silas. Antes disso, a chicoteá-los com varas. Eles tiveram que passar por um processo de dor terrível. Tomaram várias chicotadas, várias varadas em suas costas. Meus irmãos, esse tipo de castigo era algo terrível naquela época. Era um sofrimento para aquele que era castigado de tal forma. E eram só os criminosos mais terríveis, só os transgressores das leis mais terríveis, mais abomináveis, que sofriam tal martírio. Chibatadas com varas. Então Paulo e Silas tomaram uma surra de varas. Aleluia. Tiveram suas costas, seus corpos totalmente machucados, dilacerados. Aleluia. E tiveram que ser lançados na prisão. Os magistrados, chamando o carcereiro, disseram ao carcereiro: olha, vem aqui. Versículo de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O carcereiro experiente era incumbido de guardar os presos mais terríveis, mais perigosos, mais abomináveis do lugar. E ali agora os próprios juízes mandaram chamar o carcereiro e disseram: olha, você está incumbido de manter esses homens guardados, presos em segurança na prisão. Naquele momento, aquele homem tomando aquela responsabilidade, ele pensou consigo: então eu vou colocá-los lá no cárcere interno, ou seja, o mais profundo. Podemos conjecturar que foi no mais baixo, no calabouço, no mais escondido possível. Estava Paulo e Silas lançados lá. E para acabar, foi colocado um tronco, aleluia, nos seus pés. Foram tirado totalmente a mobilidade de Paulo e Silas, tendo suas pernas, seus pés amarrados em um tronco. Fora isso, acorrentados também estavam. Fora isso, estavam machucados devido às chicotadas, às chibatadas. Fora isso, aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, certamente muitas coisas passaram pela cabeça de Paulo e Silas, estando naquele lugar.
Primeiro, eles atenderam um chamado de Deus. Eles iam para um determinado lugar, lembra? Mas o Senhor mandou ir para a Macedônia. E eles atenderam a ordem divina. E agora estavam ali, sofrendo, apanharam diversas chicotadas, as roupas rasgadas, humilhação, vergonha, e lançados numa prisão, no calabouço, e ainda tendo as pernas amarradas em um tronco. Creio que para eles fazerem as próprias necessidades, era um do lado do outro. Aleluia! Que situação terrível, meus irmãos. Que situação terrível. Não tinham liberdade nem de se locomover, nem um pouquinho, 1 metro para lá, 1 metro para cá. Eles estavam ali, sem poder sair do lugar, com suas pernas presas em um tronco. Aleluia, glória a Deus. Isso tudo porque estavam fazendo a obra de Deus, porque atenderam ao chamado de Deus, porque foram direcionados para onde Deus os mandar. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, muitas das vezes nós não entendemos no momento, achamos que fazer a obra de Deus é ter um nome no banner, achamos que fazer a obra de Deus é o tapinha nas costas, achamos que fazer a obra de Deus é os aplausos, achamos que fazer a obra de Deus é o reconhecimento do homem, e muitas das vezes você pode estar se perguntando agora, por que você está passando pelo que está passando, por que está acontecendo isso na tua vida, por que esta luta tem se levantado, por quê, se você tem se dedicado, você tem feito a obra de Deus, e está sofrendo desta forma, mas observe que Paulo e Silas, aleluia, foram até ali, eles pregaram a palavra de Deus, Lídia recebeu a palavra de Deus, teve a vida dela transformada, ela foi batizada, aleluia, aquela jovem que dava lucro aos seus senhores adivinhando, através de um espírito imundo que a atormentava, aprisionava, ela foi liberta, aleluia, glórias a Deus, e agora como consequência eles estavam ali, mas Deus estava trabalhando. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Paulo e Silas pararam e refletiram naquela situação. Estamos presos, apanhamos, estamos no calabouço, estamos aqui passando por esse martírio, mas Deus tem feito a obra. Aleluia, glória a Deus. Lídia e sua casa estavam felizes e regozijando na presença de Deus. A presença de Deus estava no lar dela. Aleluia. O coração dela foi inundado pela palavra. A jovem foi liberta do espírito imundo. Glória a Deus. Então teve resultado. Meus irmãos, o carcereiro então os aprisiona ali no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Preste atenção nisso. Aqueles homens, eles poderiam ter se calado, eles poderiam ter murmurado, eles poderiam ter questionado a Deus o porquê daquela situação, se eles foram ali, de fato, cumprir aquilo que Deus tinha pedido para que eles fizessem, se eles estavam ali a serviço de Deus, e agora se encontravam daquela forma, mas o que eles fizeram? Começaram a orar, conversar com Deus. Estava doendo demais as costas, as pernas, os braços, estavam uma dor terrível. Então eles foram conversar com Deus. Eles estavam sem poder se mexer, com as suas pernas presas, com a sua mobilidade totalmente reduzida ali no tronco. Então eles foram conversar com Deus. Aleluia. Eles foram orar. A oração tem poder. A oração tem poder. A oração, ela é eficaz.
A oração, ela move a mão de Deus. Aqueles homens oraram. E além de orar, eles ainda cantaram louvores a Deus. Aleluia! Mesmo machucado, mesmo sofrendo, mesmo com dores, mesmo presos, mesmo ali jogados naquele lugar esquecidos, eles louvaram ao Senhor, eles cantaram louvores a Deus. Não importa a situação contrária, adversa que estejamos passando, nada nos impede de louvar a Deus. Nada, calabaxéria, nada. Aleluia! Não importa a prisão que te lançaram, não importa, aleluia, a trave, não importa o tronco, não importa aquilo que esteja bloqueando o seu caminhar, impedindo você de estar de pé, de poder caminhar na presença de Deus, tirando a tua mobilidade, tirando a tua movimentação, mas você pode cantar, você pode adorar, então adore, então louve, glorifique e exalte ao teu Deus. Da calabra súbia. Naquele momento, ali em oração e depois em louvor, o texto vem mencionar que os outros presos estavam só ouvindo e escutando. Aleluia! Quantos homens terríveis estavam ali naquele lugar. E naquele momento, Paulo e Silas deram um bom testemunho. Não importa onde você esteja, meu irmão, minha irmã. Aleluia, as pessoas em tua volta estão só observando, para ver o teu comportamento, para ver a tua atitude. Alabacantarabasúbia, está passando por um momento difícil, uma dificuldade. Aleluia, veio um vento, veio uma tempestade, veio uma angústia, uma aflição, uma luta, uma prova. Aleluia, as pessoas ficam só observando. Eu quero ver agora ela que é crente, como vai fazer. Eu quero ver agora ele, aleluia, que é servo de Deus, como ele vai fazer. Alabacantarabasúbia, só para poder falar. A Bíblia nos relata que somos cercados por grandes nuvens de testemunha. Aleluia, glória a Deus. E os presos estavam de olho em Paulo e Silas naquele momento. Talvez tinha preso pensando, e agora que vai ser desses missionáriozinhos aí, que vai ser desses pregadorzinhos aí, que agora tomaram uma surra, estão aí com as costas todas doloridas, dilacerados, presos no tronco, que vai ser deles? Eles vão murmurar, será? Vão chorar? Vão começar agora a chorar? Vão começar agora a indagar o Deus que eles servem? Não, eles tiveram que ouvir Paulo e Silas cantando louvores, adorando e bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Mediante a situação contrária, irmão, irmã, igreja amada do Senhor, louve, adore e exalte. Os presos começaram a ouvir cânticos de adoração, começaram a ouvir oração, começaram a ouvir, aleluia, adoração naquele lugar. E a Bíblia nos declara que de repente, foi de repente, aleluia, glória a Deus. Não se importa com a situação difícil, ore, adore, louve, porque vai ser de repente. Alabacantarabasúbia, um terremoto tomou conta do lugar, um terremoto invadiu aquele ambiente e começou a chacoalhar os alicerces da prisão. Aleluia, note que eles estavam em um lugar de segurança máxima, e aquele lugar começou a ser abalado pela presença de Deus. Alabacantarabasúbia, aonde chega a presença de Deus, o ambiente muda, o lugar muda, a estrutura muda. Aleluia, glória a Deus. Caiu por terra toda aquela fortaleza feita pela mão humana, porque chegou o poder de Deus. Busque a presença, busque o poder, busque a intimidade, busque a comunhão.
e os alicerces das prisões vão cair. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele usou a força da natureza através do terremoto, porque Ele manda em tudo, porque Ele comanda tudo, porque Ele governa tudo. E naquele momento o lugar foi sacudido e caiu as paredes, os alicerces da prisão. E ainda mais, as correntes e as cadeias, o tronco, aleluia, foi removido automaticamente através do poder e da presença de Deus. Através do poder e da presença de Deus, aquilo que tem impedido você de ficar de pé, de estar na posição, de fazer o querer do Pai, vai cair por terra, vai ser retirado, vai ser removido, pelo poder de Deus. E automaticamente aqueles homens já estavam de pé agora. E não só ele, a Bíblia diz que as correntes, as cadeias, ou seja, o que aprisionava os outros presos também foi removido, também foi tirado. Agora os outros presos também estavam sem algemas, sem correntes, sem nada prendendo. Só que eles não foram embora. Os outros presos não foram embora. Nenhum. Eles poderiam ter ido embora, mas eles preferiram ficar, porque naquele lugar estava a presença de Deus, através da oração, através do louvor, do cântico, da adoração de Paulo e Silas. A presença de Deus se tornou tão palpável, tão grande, tão impactante, que aqueles homens não saíram mais. Os presos ficaram ali, meus queridos. Os presos se recusaram a ir embora. Eles não quiseram fugir, eles quiseram ficar próximo à presença de Deus. A importância de se carregar a presença de Deus, de se buscar a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia não declara que aqueles homens se converteram, os outros presos, mas a Bíblia fala que eles ficaram ali. Aleluia. Eles escolheram a presença de Deus. Escolha a presença de Deus. Escolha ficar num ambiente aonde a presença de Deus se manifesta. Através de verem o mover de Deus naquele lugar, ali eles ficaram. E o carcereiro acordou. Ele estava dormindo. Se ele estava dormindo é porque ele estava tranquilo, calmo, sossegado. Porque ele entendeu que ele fez o que estava ao alcance dele, que ele fez um serviço bem feito, naquilo que lhe fora confiado outrora, de colocar ali aqueles presos em segurança, bem presos, bem aprisionados, e especialmente Paulo e Silas, que ele jogou no tronco, aprisionou com o tronco. Então ele entendeu que estava tudo tranquilo, calmo, e foi dormir. E quando ele acordou, ele se perturbou, porque viu as paredes, os alicerces da cadeia tudo abaixo. E naquele momento, diante daquela situação, daquela diversidade, daquele que ele disse: e agora me deram uma missão, e eles vão ver que acabou tudo, os presos fugiram, especialmente os 2 homens, que eles disseram para que eu guardasse em extrema segurança. Vai acabar tudo, não tem mais o que fazer, então eu vou tirar a minha vida. Então ele pega a espada dele para tirar a própria vida. O carcereiro, próximo de se matar, ele ouve um grito dizendo: ei, não faça mal nenhum a ti mesmo, porque todos nós estamos aqui. Nenhum de nós escapou, nenhum de nós fugiu, estamos todos aqui ainda neste lugar. Aleluia. Aleluia. Paulo e Silas sofreram na mão daquele homem. Foram colocados em um tronco. Certamente aquele homem os humilhou. Mas mesmo assim, naquele momento, eles pagaram o mal com o bem. Disseram: não se mate, não se machuque. Guarde essa espada que nós estamos aqui, homem. O desespero, né, meus irmãos? Em uma situação complicada, difícil e contrária, muitas das vezes leva as pessoas
a se suicidarem, a quitar as suas próprias vidas, a desistirem de tudo, a achar que não tem mais jeito, a achar que não tem mais solução. E sabe por que o carcereiro achou isto? Sabe por que o carcereiro pensou isto? Porque ele não conhecia Jesus. E sabe por que no momento de adversidade, um momento de sofrimento, de dor, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus? Porque eles conheciam a Jesus. Então quem conhece Jesus, ele age diferente daquele que não conhece Jesus. Malaquias, capítulo de número 3, a Bíblia vem nos informar que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Paulo e Silas cantam e louvam a Deus, sofrendo com dores, numa situação complicada, numa situação difícil, porque conheciam Jesus. E o carcereiro pensou em se matar, acabar com a vida, na situação difícil e complicada, porque ele não conhecia Jesus. Então é importante que eu e você cumpra o ídolo do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É importante pregar o evangelho. É importante anunciar a palavra de Deus, para que pessoas não venham no momento de desespero se suicidar, acabar com a própria vida, porque sabem que há um Deus que tudo vê, que tudo pode, que não tem impossível para Ele, que é Ele que dá a última palavra, é Ele que muda a situação. Alabacanta, é Ele quem envia o terremoto, aleluia. Então naquele momento, observe que o carcereiro ele ficou impactado e começou a tremer, sabendo que todos os presos estavam ali. Pode ter passado por um segundo na cabeça dele, agora vão me lixar. Agora os homens vão vir aqui, vão me lixar, vão me bater, vão me chutar, vão me dar paulada, vão me matar. Mas ele tremendo, sabendo que todos os presos estavam ali, ele pede luz, iluminem aqui, mandem luz aqui. O texto está dizendo, e naquele momento, creio que pegaram uma tocha e colocaram iluminação diante do carcereiro. Por quê? Porque ele precisava de luz. Por quê? Porque ele estava em trevas. O homem que vive em trevas, quem anda na escuridão, aleluia, ele pensa em quitar a própria vida, ele pensa em suicidar, ele não tem esperança, porque ele não enxerga a luz. Mas a partir daquele momento, quando o carcereiro ele pede luz, aleluia, glórias a Deus, observe o que está escrito, versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ei, a Bíblia diz que você é a luz do mundo. Aleluia. Então você tem que levar a luz para quem está em trevas. A tua luz tem que brilhar no meio da escuridão. Para aquele que não está enxergando nada, passe a enxergar. E não venha cair no buraco. E não venha cair na armadilha. Através de você levar a luz. Aleluia. Então, foi dado luz, aquele homem estava no meio, e a Bíblia diz que ele se ajoelha, ele se prostra diante de Paulo e Silas, ele se humilha. É necessário muitas das vezes o ato de humildade, é necessário muitas das vezes se humilhar, para que possamos alcançar a resposta, a bênção, o milagre. Humilhação é necessário e muitos nos dias de hoje não querem mais se humilhar. Então aquele homem prostrados, ele chama Paulo e Silas no canto, veja no versículo de número 30, e tirando-os para fora disse, senhores, olha aí, humilde, senhores, o que é necessário para eu fazer e ser salvo? O que é que eu tenho que fazer, senhores, para ser salvo? Perguntou como ser salvo para Paulo e Silas. Aquele homem agora, ele queria a salvação.
Aquele homem agora entendeu que Paulo e Silas eram agentes do céu, eram anunciantes da palavra de Deus, eram homens que pregavam a libertação e a salvação, e ele desejou a salvação, porque ele contemplou o agir de Deus, ele contemplou o sobrenatural, ele viu o terremoto, ele viu as prisões caindo, ele foi uma testemunha ocular, então brotou no coração dele o intuito de ser salvo. Talvez ele já tivesse escutado a palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali há vários dias. A Bíblia diz que Lídia era uma mulher temente ao Senhor. Talvez ela também já tivesse pregoado a palavra de Deus. Havia pessoas que temiam a Deus naquele lugar, mas aquele homem não queria nada com Deus. Mas naquele momento, através daquela experiência, depois do terremoto, ele quis a salvação. Às vezes é necessário terremoto. Às vezes é necessário os alicerces serem sacudidos, para que brote verdadeiramente o desejo da salvação, para que a salvação plena e completa se conclua na vida de alguém. Aleluia. Então Paulo e Silas, no versículo de número 31, que outrora lemos, deram a receita para a salvação. Foram rápidos e objetivos e certeiros, respondendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é a receita para a salvação. Quer que o teu lar seja salvo? Quer que a tua família seja salva? Quer que o teu parente seja salvo? Quer que os teus filhos sejam salvos? Aleluia. Creia, 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 creia. Acredite, creia tão somente. Tenha fé. Acreditar, a palavra crer, ela nos remete a acreditar, ela nos remete à fé. Então creia, mas crê no quê? Crê em quem? Crê no Senhor Jesus Cristo. Não é outro, não há outra pessoa, não há nenhum outro, aleluia, que seja digno de ser adorado, que você deva acreditar e concentrar a sua fé. Ela tem que estar alicerçada em Jesus. A nossa fé, ela tem que estar voltada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. É Ele que você deve adorar, é nele que você deve acreditar, ainda que tudo pareça contrário. Não perca a tua fé em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E o que vai acontecer? Serás salvo. Serás salvo. A situação está parecendo que vai te matar. A situação está parecendo que não tem jeito. Está parecendo que não tem saída, que não tem solução. Creia no Senhor Jesus Cristo. Está difícil. Ninguém me estende a mão. Creia no Senhor Jesus Cristo. A dificuldade está grande. Eu estou sofrendo muito. Creia no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo. Serás salvo. Tu e a tua casa. Além de você, a tua casa. Os teus, aqueles que moram contigo, que convivem contigo, os teus familiares. De igual modo, tão somente creia no Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Mas não é crer da boca para fora. Não é crer apenas de palavras. Eu creio, é com as atitudes. Creia, viva para Jesus, se entregue a Jesus, acorde com Jesus, vá dormir ao lado de Jesus, ande com Jesus, convide a Jesus, e não ande aonde Jesus não iria. Aleluia, viva com Cristo. Para fecharmos, observe que, então, o carcereiro, ele pega aquela palavra e ele vai à sua casa, tomando consigo Paulo e Silas. E ele lava as feridas
de Paulo e Silas. Ele começa a tratar a ferida de Paulo e Silas, do corpo de Paulo e Silas. Aquele que outrora feria, agora está cuidando de quem está ferido. Deus, ele vai lhe usar para curar pessoas, para tratar de vidas. Não importa o quanto tu sofreu, Deus, ele vai te fazer um agente de cura na vida de muitos. Então, Paulo e Silas vai até a casa do carcereiro. O carcereiro, ele prepara ali um alimento à mesa, versículo 34. E ele começou a crer em Deus, ele se alegrou, e da mesma forma que ele se alegrou, a casa dele, todos que estavam com ele na casa, se alegraram também. Naquele momento, a salvação chegou na casa do carcereiro. Ele estava prestes a se matar alguns momentos antes, mas agora ele levou a salvação para a casa dele. E as pessoas de dentro da casa dele estavam libertas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Versículo 35, e sendo já dia, os magistrados, os juízes, olha aí, mandaram os soldados buscar Paulo e Silas e soltá-los. E no verso 36, o carcereiro chega para Paulo e Silas e diz, olha, os magistrados, aí o juiz mandou os soldados aqui, dizendo que vocês podem ir embora, para soltar vocês, tá bom? Então vocês podem ir em paz. Agora eu vou soltar vocês aqui, vocês podem ir embora, podem ficar tranquilos. Só que Paulo e Silas disseram negativo. Paulo tinha cidadania romana. Ele disse, opa, não é assim não. Eles prenderam a gente, eles nos humilharam, nos bateram, nos açoitaram, sofremos. Não vai ficar dessa forma, não. Se eles quiserem, eles vêm aqui, ó. Manda os juízes, vai lá e fala para eles, se eles quiserem, eles vêm aqui dizer que a gente pode ir, que a gente vai ser solto, porque eu tenho também cidadania romana. Eles não quiseram me ouvir, eu sou cidadão romano também, passei por isso, então eu não aceito sair às escondidas, sair na calada. Se eles foram homens para fazer com que fôssemos presos, agora eles têm que ser homens para vir aqui nos soltar. Estava cheio da palavra de Deus e convicto daquilo que fazia e da autoridade. Então os soldados vão até lá, os juízes dizem, os homens são romanos também. E disseram que vocês prenderam, julgaram e nem ouviram eles. Só vão sair de lá se vocês forem lá falar que eles estão livres, que eles estão libertos. Aí é contigo. Aqueles juízes tremeram, diz o texto sagrado. Observe, verso 39. E vindo lhes dirigiram súplica, e tirando-os para fora, lhes permitiram que saíssem da cidade. Os juízes foram até lá, pedir desculpa para Paulo e Silas, e implorar para que eles fossem embora. Aleluia. Por quê? Porque Deus provou para aqueles homens que Paulo e Silas eram de uma outra cidadania também, que Paulo tinha uma outra cidadania também, aleluia, que Paulo não era apenas um judeu, ele tinha outra cidadania. Aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, está escrito, mas a nossa cidade está fraco, mas a nossa cidade está donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles também eram cidadãos do céu. Quem é cidadão do céu, diga amém. Aleluia. Então não é qualquer um que vai vir te humilhar, não é qualquer um que vai vir, aleluia, te prejudicar, não é qualquer um que vai vir se levantar contra ti e vai ficar por isso mesmo, não. Paulo e Silas, eles tinham outra cidadania.
Paulo era cidadão romano, tinha outra cidadania, e ele disse, não vai ficar assim não, tem que vir aqui, tem que se retratar. E o próprio Deus fez com que aqueles homens pedissem desculpa e reconhecessem o erro. Aleluia, tu és cidadão, cidadã do céu. A nossa morada não é aqui nessa terra, nós somos de outra nação, nós somos da cidade celestial. Aleluia, aquele que se levanta contra ti, se levanta contra Deus, e Deus vai ter com esses. Aleluia. Então, observe que naquele momento, Paulo e Silas, depois disso, se retiram, vão até a casa de Lídia, e chegando lá estavam os irmãos aflitos, porque irmão é assim, se preocupa com aquele que chora, com aquele que sofre. É por isso que a igreja se une para orar. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos orar pela nossa irmã, vamos orar pela casa do pastor, vamos orar pela casa da nossa irmã, pela casa do missionário, vamos orar uns pelos outros. Aleluia, isso é ser irmão. E quando chegando lá, eles se alegram, porque viram os frutos das orações deles. Paulo e Silas estavam ali diante deles, os deixou ali em paz e seguiram viagem. A missão foi cumprida, aleluia. A palavra de Deus foi pregada em Filipos. Lídia teve o coração aberto, foi batizada. A jovem que fazia adivinhações foi liberta do espírito imundo. O carcereiro, ele se converteu, não só ele, mas a casa dele também. E ali se tornou um pregador, alguém que vivia a palavra, alguém que testemunhava da maravilha que ele contemplou o agir de Deus. Então a obra de Deus foi feita com sucesso. Amém, meus queridos? Então, que Deus vos abençoe. Eu agradeço a rica oportunidade e retorno a palavra. Se coloquem de pé em nome de Jesus Cristo. Com a permissão do pastor, nós vamos orar. Você que crer que Jesus Cristo, Ele pode mover os alicerces, Ele pode fazer um terremoto acontecer em seu benefício, aleluia, e abrir as correntes, as cadeias, as prisões. Observe que Paulo e Silas estavam presos, outros presos estavam presos, só que eles não foram libertos por chave de homem. Quem abriu as portas da prisão foi Deus. Nós vamos orar agora. Deus, Ele ainda abre portas. Você que crê que Deus, Ele pode abrir portas, seja na saúde, seja na família, seja no lar, aleluia, seja de emprego, seja no que for, eu te convido, vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Só quem crê que Deus, Ele pode abrir, aleluia. Isso, minha irmã. Se alguém mais crê que Deus pode abrir porta, vem aqui na frente. Ababacalabassúpia, andai subcantarabassúpia. Deus pode abrir portas nesta noite, como abriu as cadeias, as prisões naquele lugar, ainda hoje, porque Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre será. Adai, braço bicantarábia, não perca tempo, venha, nós vamos orar. Nós cremos que Deus, Ele vai abrir portas. Dabaixo bicantarabaço bicomontre. Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és fiel, mediante a Tua santa palavra, qual fora pregada, Senhor. Nós cremos que Tu podes fazer com que toda a corrente, toda a cadeia, todo aguilhão caia por terra. Abre nesta noite na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, na vida de quem nos acompanha em casa, Senhor. Abre a porta, meu Deus. Oh, Jesus Cristo amado, abre a porta da saúde, abre a porta, Senhor meu Deus, da pacificação no lar. Abre, Senhor meu Deus, a porta da libertação. Abre, Senhor meu Deus, a porta no relacionamento matrimonial, conjugal.
sobrenatural. Abre a porta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a porta do emprego. Abre neste momento a porta da causa na justiça. Abre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Toda a corrente, toda a cadeia, todo o aguilhão cai por terra agora, cai por terra agora, toda a prisão, em nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, no lar desta família, trabalha no lar deste irmão, desta irmã, Senhor. Entra com resposta, meu Deus, entra com a solução do problema. Visita aquele ente querido que está enfermo, visita, Senhor, aquele que se encontra hospitalizado, visita aquele que está acamado. Repreenda a enfermidade em nome de Jesus Cristo, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Senhor, cura. Se alguém está enfermo em nosso meio, se alguém está sentindo alguma dor, se alguém está, Senhor meu Deus, com alguma perturbação, alguma angústia, neste momento agora, seja alcançado pelas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz venha reinar em tua casa, que a paz venha reinar no teu lar. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Gostaríamos de chamar a irmã Rosilda aqui à frente, também a irmã Adolar, a irmã Lídia, diácono Josenildo e também o Milton de Farias de Jesus. O senhor já pega aqui, desce ali, recebeu a oração e ser abençoado. Irmã Rosilda, por favor. Irmã Adolar, alcança por favor lá. Vamos estar em pé, adorar a Deus por esse culto. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, ó Deus, por esse culto, pela palavra, pelos louvores. Ó Deus, te damos graças, Senhor, e louvamos pela vida dos dizimistas, Senhor. Abençoa o seu lar, abençoa a sua renda, multiplica, Senhor, não deixa faltar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, leva os teus filhos em paz, em segurança para os seus lares, guardando e dando uma boa noite de sono, Pai, em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo reina em nossas vidas hoje e sempre. Nós dizemos amém. Graças a Deus.